Minha filha passou anos correndo atrás do sonho de entrar em uma universidade de elite e me fez prometer que, se conseguisse, eu compraria o ingresso para o show de K-pop que ela sempre quis. Mas tudo começou a dar errado quando usei o dinheiro que estava guardado para outra emergência, acreditando que conseguiria repor tudo a tempo. Minha filha não reagiu nada bem, e a situação só piorou quando decidi colocá-la de castigo. Depois disso, nossa família desmoronou. Agora minha esposa foi embora, minha filha não fala mais comigo e até meu filho se afastou de mim. Eu, homem de 49 anos, tenho 2 filhos. Minha filha tem 17 anos e meu filho, 15. Minha esposa e eu sempre tentamos criá-los com valores sólidos relacionados à educação, ética de trabalho e a prioridade de construir um bom futuro. Dito isso, não somos pais divertidos ou excessivamente permissivos. Sempre fomos mais rígidos do que a maioria dos pais dos amigos dos nossos filhos em relação a horários para chegar em casa, regras sobre redes sociais e limites bastante rígidos sobre o que eles podem fazer fora da escola. Minha filha é extremamente determinada e uma excelente aluna. Ela é o tipo de pessoa que acorda cedo para estudar, mantém planilhas com as inscrições para as universidades e organiza a semana inteira, hora por hora. Ela sempre quis estudar em uma universidade do T20, ou seja, uma das 20 melhores universidades dos Estados Unidos, e vem se esforçando de maneira absurda desde o 2º ano do ensino médio para tentar conseguir isso. A única coisa sobre ela que eu nunca entendi ou apoiei de verdade, francamente, é a obsessão dela por K-pop, especialmente pelo BTS. Ela começou a gostar deles quando tinha uns 13 anos, colocando posteres nas paredes, comprando álbuns, aprendendo as coreografias e chorando quando eles ganhavam prêmios. É muita coisa. E, sinceramente, eu sempre achei isso constrangedor. Ela é uma garota inteligente e tem um potencial enorme. E, mesmo assim, passa horas assistindo a vídeos de grupos de garotos e comprando produtos relacionados a eles. Já disse a ela que essa fase era infantil e que ela precisava superar isso. Ela nunca recebeu muito bem esse tipo de comentário. Dito isso, há cerca de 1 ano, ela me fez prometer que, se fosse aceita em uma universidade do T20, eu pagaria para que ela fosse assistir ao BTS ou a outro grupo de K-pop de que gostasse caso eles fizessem um show na nossa cidade. Ela me lembrou que nunca teve permissão para ir a shows porque sempre dissemos que eram perigosos demais, que havia gente demais, que não eram seguros para garotas da idade dela, e assim por diante. Mas ela disse que nunca havia pedido muita coisa e que, se conseguisse provar seu valor academicamente, eu deveria permitir que ela tivesse essa experiência. Eu concordei na época. Sinceramente, não achei que ela levaria essa promessa tão a sério e imaginei que, quando chegasse o momento, conversaríamos novamente sobre isso. Mas ela ficou completamente focada nisso desde então. Inscrições para universidades, preparação para o SAT, atividades extracurriculares, cargos de liderança, tudo. Ela também estava trabalhando meio período até recentemente, economizando para as despesas da faculdade. Enquanto isso, meu filho teve um ano mais difícil. Ele sempre foi um garoto mais quieto, mas, especialmente este ano, enfrentou muitas dificuldades com ansiedade e autoestima. Teve problemas sociais e acabamos tirando de algumas aulas por motivos relacionados à saúde mental. Agora ele faz terapia e as coisas estão melhorando. Felizmente, apesar de tudo, conseguiu terminar o ano letivo com notas razoáveis. Então, eu quis recompensá-lo. Ele é um grande fã de anime e queria ir a uma convenção de anime na nossa cidade com alguns amigos. Estava animado com isso havia meses, e achei que seria algo que levantaria seu ânimo. Então disse que ajudaria a cobrir parte das despesas, incluindo a entrada, o transporte e o dinheiro para gastar. O total não era absurdo, mas, sim, usei parte da mesma economia que eu havia mentalmente reservado para o show da minha filha. Naquele momento, não pensei muito nisso. O show sequer havia sido anunciado e, caso acontecesse, provavelmente seria apenas meses depois, se é que aconteceria. Imaginei que conseguiria repor o dinheiro até lá. Bem, esse plano foi por água abaixo quando minha filha descobriu. Aconteceu no último fim de semana. Estávamos jantando quando ela ouviu por acaso eu e meu filho conversando sobre a convenção. Ele estava me mostrando fotos de alguns produtos que queria comprar, e eu mencionei casualmente que ele poderia usar parte do dinheiro que eu havia dado a ele para isso. Foi então que ela entrou na conversa. Ela perguntou de que dinheiro eu estava falando, e eu disse que tinha dado ao irmão dela uma quantia em dinheiro como recompensa por ele ter terminado o ano bem. Imediatamente, pude ver a expressão dela mudar. Primeiro, ela ficou quieta. Depois, me perguntou, você tirou o dinheiro do fundo do show? Eu não menti. Disse que sim, mas que iria repor o dinheiro. Além disso, o irmão dela realmente precisava daquilo. Ela ficou muito irritada. Perguntou por que o irmão dela podia ir a um evento grande enquanto ela nunca teve permissão para ir a lugar nenhum quando estava crescendo, o que é verdade. Ela nunca foi a um show, a um baile da escola ou sequer a uma festa do pijama que terminasse tarde. Nós sempre dizíamos não por questões de segurança, distrações e, francamente, porque não achávamos que essas coisas fossem necessárias. Mas, naquele momento, ela estava me olhando como se eu a tivesse traído. Ela disse, e cito, você me fez prometer que eu me mataria de tanto estudar por uma universidade dos meus sonhos só para me comprar algo que você achava idiota, e agora está usando esse dinheiro com ele só porque ele terminou a escola como qualquer outra pessoa. Eu disse que aquilo não era justo.
O irmão dela estava enfrentando problemas reais de saúde mental e queríamos incentivá-lo. Ela argumentou que também estava estressada e ansiosa havia anos, mas ninguém se importava porque suas notas nunca caíam. Disse que vinha mantendo uma fachada de força por tanto tempo e que agora percebia que não dávamos o mesmo valor a ela. A essa altura, ela estava chorando, algo que raramente faz, e disse que sentia que sempre precisava merecer o amor da nossa família. Enquanto o irmão dela recebia passe livre por ser frágil, eu disse que ela estava sendo ingrata, que a promessa não era um pacto de sangue e que, se ela queria tanto ir a um show, poderia comprar os ingressos com o próprio dinheiro do trabalho. Foi então que ela me chamou de babaca, saiu furiosa e, desde então, praticamente não fala comigo, exceto para dar respostas de uma palavra. Minha esposa ficou do lado dela, o que me surpreendeu. Ela normalmente me apoia quando o assunto é dinheiro, mas dessa vez disse que eu passei dos limites. Disse que eu nunca respeitei os interesses da nossa filha e que só a apoiei quando isso alimentava o meu próprio ego, ou seja, quando se tratava do sucesso acadêmico dela. Eu disse que isso não era verdade. Eu simplesmente não quero incentivar algo que considero superficial e prejudicial. Não acho que tenha feito nada de errado. Tive que tomar uma decisão e fiz o que achei que seria melhor para a família como um todo. Mas agora, aparentemente, sou babaca porque não mantive uma promessa ligada a uma possível aceitação em uma universidade. É disso que toda essa situação se trata. Não há nenhum show do BTS marcado. Não há venda de ingressos. Não existe nada oficial. Ela está agindo como se eu tivesse roubado os ingressos das mãos dela. Eu também disse isso a ela. Lembrei que não disse que ela não poderia ir caso o BTS viesse à nossa cidade, apenas que, se ela quer tanto ir, poderá pagar por isso quando realmente acontecer. Não é como se eu estivesse recusando completamente. Ela tem um emprego. Ganha o próprio dinheiro. Vive falando sobre independência e vida adulta. Agora quer ser tratada como criança novamente quando é conveniente para ela. Ela não reagiu bem a isso. Disse que eu quebrei uma promessa, que nunca me importei com o que ela realmente gosta e que essa era a única coisa que ela já havia pedido que fosse exclusivamente para ela. Ela trouxe à tona todas as vezes em que dissemos não a festas do pijama, festas de aniversário, eventos de clubes e até ao baile de formatura. Lembrou do aniversário de 16 anos, quando pediu para ir com as amigas a um evento de fãs de K-pop no shopping. Nós dissemos não porque não confiávamos naquele tipo de multidão. Enquanto isso, acabamos de mandar o irmão dela para um evento cheio de desconhecidos vestidos como personagens de anime. E, de alguma forma, isso está tudo bem. Ela não está errada sobre isso. Nós sempre criamos os dois de maneiras diferentes. Eu costumava pensar que era apenas uma questão de personalidade. Ela era responsável, madura e não costumava contestar muito. O irmão dela era mais sensível, mais emotivo e precisava de um apoio mais presente. Mas agora que ela está colocando tudo em palavras, consigo entender por que está tão irritada. Ela acha que a recompensa por fazer tudo certo é ser ignorada, enquanto o irmão recebe elogios por se recuperar depois de ter um desempenho abaixo do esperado. Minha esposa continua dizendo que fomos injustos com ela durante anos e que isso apenas fez a situação chegar ao limite. Ela disse: "Você usa a segurança como desculpa para controlar o que nossa filha pode ou não pode gostar. E, no momento em que nosso filho quer fazer algo divertido, eu flexibilizo as regras." Mais uma vez, ela não está errada, mas isso não é favoritismo. É uma situação diferente. Um dos filhos é emocionalmente vulnerável, enquanto o outro está tendo um excelente desempenho acadêmico. As necessidades não são iguais. Ela também disse que nunca foi sobre o show. Era sobre mim. Sobre o fato de eu nunca ter tentado descobrir o que nossa filha realmente valorizava. Nunca perguntei sobre o BTS ou por que ela gostava deles. E, quando ela tentou me incluir nisso, eu ignorei ou fiz piada, o que admito que fiz. Eu não achava que aquilo importava. Não vejo valor em tratar celebridades como deuses. Sempre disse aos dois filhos para se concentrarem em objetivos reais, e não em cultura de fãs. Agora minha filha está dizendo que nem está mais animada para se candidatar às universidades. Diz que tudo parece vazio, porque está se esforçando tanto por pais que só a enxergam como uma média escolar, e não como uma pessoa. Minha esposa acha que ela está falando sério e que pode começar a prejudicar de propósito as próprias candidaturas por ressentimento. Eu duvido. Ela é focada demais para jogar tudo fora, mas está claro que tudo isso a atingiu profundamente. Agora meu filho está se sentindo culpado, o que eu não esperava. Ele me perguntou ontem à noite se deveria cancelar a convenção. Eu disse que de jeito nenhum. Ele também se esforçou muito, e isso não é culpa dele. Mas sei que ele consegue sentir a tensão. Todos estão andando pela casa como se estivéssemos no meio de um divórcio. E agora vem a parte que eu sei que o Reddit vai atacar. Não vou pedir desculpas. Não porque eu não me importe, mas porque ainda acho que o que fiz foi razoável. Não peguei todo o dinheiro do show. Usei parte dele temporariamente. Tomei a decisão de ajudar um dos meus filhos quando ele precisava de um incentivo, presumindo que teria tempo para repor o dinheiro caso algum show realmente acontecesse. Também não acho saudável que uma garota de 17 anos seja tão obcecada por uma boy band. Sempre esperei que ela superasse essa fase.
Em vez disso, isso acabou se tornando a principal característica da personalidade dela, e agora ela está usando isso como uma arma para dizer: você não a ama. Isso não é verdade. Eu a amo. Tenho orgulho dela, mas não vou fingir que apoio essa idolatria apenas para manter a paz. Eu poderia ter lidado melhor com a situação? Claro. Talvez devesse ter sido sincero quando dei o dinheiro ao irmão dela. Talvez devesse ter conversado com ela primeiro. Mas não me arrependo da decisão em si. As pessoas estão agindo como se eu tivesse rasgado ingressos da primeira fila na frente dela. Tudo o que fiz foi usar temporariamente um dinheiro que ainda não estava destinado a nada concreto para ajudar meu filho a fazer algo bom para a saúde mental dele. E estou sendo tratado como se tivesse cometido uma grande traição. Minha filha não me disse uma frase completa há uma semana. Ela está ficando até mais tarde na escola, fazendo as refeições no quarto e, quando tentei conversar com ela ontem à noite, ela bateu a porta na minha cara. Minha esposa também não está pressionando para que ela converse. Diz que ela precisa de tempo e que toda essa situação poderia ter sido evitada se eu tivesse respeitado os interesses dela desde o começo. Mas, novamente, não me arrependo de não ter incentivado a obsessão por K-pop. Não sinto muito por achar que shows são perigosos e não sinto muito por querer que os dois filhos cresçam priorizando conquistas reais em vez de cultura de fãs. O que eu não tenho certeza é se realmente quebrei uma promessa de uma maneira que faz de mim o babaca da situação. Ainda não acho que tenha feito isso. Mas agora a casa virou uma zona de guerra por causa de um show que nem sequer foi anunciado. Comentários do Reddit. Comentário 1. Op, você quebrou uma promessa feita a uma garota que literalmente apostou o futuro dela nisso. Independentemente de o show existir ou não, a promessa importava porque sua filha vinculou todo o esforço e os sacrifícios dela a esse compromisso. Para ela, não era sobre a banda. Era a única coisa que ela sentia que podia esperar de você. Você diz que ela é obcecada e que isso é constrangedor. Essa linguagem importa. Dizer a uma criança que o interesse dela é infantil e depois tirar dela a única recompensa que você ofereceu durante anos é um exemplo clássico de invalidação emocional. Além disso, existe um padrão claro relacionado ao gênero. A garota recebe restrições e precisa cumprir exigências para conquistar as coisas, enquanto o garoto recebe uma exceção porque é frágil. Tudo bem. Às vezes, os filhos são diferentes, mas você falhou em comunicar essa diferença de maneira transparente e falhou em validar como isso parece para sua filha. Você entregou a ela um livro-caixa do amor. Faça X e eu lhe darei Y. E você descontou esse cheque sem a permissão dela. Se quiser manter qualquer relação minimamente decente com ela, precisa resolver isso de forma ativa, e não ficar dando sermão sobre idolatria. Ela tem razão em estar furiosa. Você deve a ela um pedido de desculpas que reconheça de verdade a traição que ela sentiu, e não um sermão sobre a segurança em shows. E deveria repor o dinheiro agora e mostrar que está falando sério. Comentário 2. Eu entendo de onde você está vindo. Saúde mental é uma questão imediata. Você não pode dizer para alguém que está passando por uma fase difícil para simplesmente aguentar firme e esperar por algum evento hipotético. Se o filho precisava de uma pequena vitória para continuar avançando na terapia e na escola, usar temporariamente parte da economia era uma decisão defensável, especialmente porque o show não estava marcado e os ingressos nem sequer estavam à venda. Pais tomam decisões difíceis o tempo todo. Nem toda decisão precisa ser tratada como uma falha moral. Dito isso, você estragou completamente a maneira como executou tudo. A promessa era condicional, claro, mas as condições não apagam a confiança depois que algo é apresentado como recompensa. Você deveria ter contado à sua filha de antemão: usei parte daquele dinheiro. Este é o motivo e é assim que vou repor. Em vez disso, deixou que ela descobrisse sozinha e se sentisse pega de surpresa. Além disso, chamar a obsessão dela de constrangedora foi completamente insensível. Se você quer que ela valorize a independência, deixe que ela compre o ingresso com alguma ajuda dos pais, divida o custo com ela, iguale o valor que ela conseguir economizar. Estabeleça regras de segurança para o show. Qualquer coisa. Essa é uma situação que pode ser reparada se você parar de defender a decisão como se estivesse planejando uma estratégia militar e começar a consertar o relacionamento. Comentário 3. Isso tem menos a ver com BTS ou convenções de anime e mais com a percepção de justiça, autonomia e confiança. Na adolescência, os símbolos importam. Um show pode ser um símbolo de validação por parte dos pais. Sua filha vinculou o esforço de longo prazo para conseguir entrar em uma universidade do T20 a uma promessa emocional de curto prazo. Isso é uma negociação adolescente normal. Quando os pais quebram esse acordo, a criança vivencia uma traição que pode ser interpretada como: você valoriza minhas conquistas apenas pela sua imagem, e não a mim. O fato de seu filho precisar de ajuda complica as coisas. Você fez algo compassivo por ele, mas a compaixão não deveria apagar o compromisso que você assumiu com sua filha. Próximos passos concretos. Primeiro, pare de discutir sobre quem está certo. Reconheça a dor dela. Eu entendo que você se sinta traída, e isso importa. Peça desculpas pela maneira como lidou com a situação, sem necessariamente abrir mão dos seus valores. Segundo, resolva a questão de forma prática.
Apresente um plano concreto para repor o dinheiro, com prazos e valores, ou ofereça um gesto equivalente que esteja ligado à autonomia dela. Deixe que ela planeje como quer lidar com o show, incluindo a data, quem irá com ela e o plano de segurança. Terceiro, revejam os limites familiares. Explique por que vocês tratam situações diferentes de maneiras diferentes, mas não use isso como uma arma. Quarto, se a comunicação estiver completamente rompida, algumas sessões com um terapeuta familiar ou mediador podem ajudar a salvar essa relação antes que os ressentimentos se tornem permanentes. Aqui, a lógica emocional importa mais do que sermões morais. Atualização. Eu não planejava originalmente publicar uma atualização, mas as coisas se agravaram e acho que preciso esclarecer a situação, especialmente depois do que aconteceu na última semana. Primeiro, minha filha não está mais de castigo. Isso não foi uma decisão minha. Minha esposa cancelou o castigo, e não vou começar outra briga por causa disso, mas vou explicar como chegamos a esse ponto. Depois da nossa discussão inicial, o clima em casa já estava tenso. Minha filha mal falava comigo, meu filho mantinha distância e minha esposa agia como se eu fosse radioativo. Decidi ignorar todo o resto e me concentrar em apoiar meu filho durante a convenção de anime. Pensei que, se pelo menos conseguisse fazer aquilo dar certo, talvez as coisas se acalmassem. Então disse a ele que iria com ele, não para ficar em cima, mas apenas para estar por perto caso precisasse de alguma coisa. Achei que talvez pudesse ser uma oportunidade para estreitarmos nossos laços. Não tenho muitas oportunidades com ele. Ele aprende mais devagar do que a irmã, tem dificuldade para se concentrar e costuma ficar ansioso em lugares cheios. Ele nunca vai tirar 1550 no SAT ou ser presidente do conselho estudantil. Simplesmente não é quem ele é. Então pensei que, se ele percebesse que eu me importava o suficiente para participar, isso ajudaria na confiança dele. Não aconteceu como eu esperava. O evento foi avassalador. Pessoas barulhentas e caóticas usando fantasias que não faziam nenhum sentido para mim. Tentei ficar na minha, mas fiz alguns comentários. Nada cruel, apenas disse que aquilo parecia um circo para pessoas que vivem na internet. Meu filho me ouviu e seu semblante caiu. Ele mal falou comigo pelo resto do dia. Mais tarde, naquela noite, disse à mãe que gostaria que eu não tivesse ido. Disse que eu o envergonhei na frente dos amigos e fiz com que ele se sentisse um esquisito. Então agora ele também está distante. Depois veio o golpe final. No início desta semana, tivemos a noite de premiação dos alunos do último ano na escola da nossa filha. Minha esposa e eu fomos. Minha filha não olhou para mim uma única vez durante toda a noite, mas o que realmente me pegou de surpresa foi quando um dos professores dela se aproximou e disse: ela passou por muita coisa este ano, mas conseguiu superar todo o barulho ao redor. Aquela escolha de palavras me atingiu em cheio. Não sei exatamente o que foi dito, mas está claro que minha filha tem contado o que aconteceu. Talvez não em todos os detalhes, mas o suficiente. Confrontei-a naquela noite. Disse que não gostei que ela estivesse expondo assuntos particulares da nossa família aos professores ou, possivelmente, na internet. Ela não negou. Apenas disse: você tornou isso público quando quebrou uma promessa que fez na frente de toda a família. Eu disse que ela estava de castigo por tornar público um assunto particular e prejudicar a reputação da nossa família. Minha esposa imediatamente se opôs. Disse que eu não tinha o direito de silenciá-la quando ela é quem está sofrendo. Que, se eu estava tão preocupado em passar vergonha, talvez devesse ter agido de maneira diferente. Na manhã seguinte, o castigo foi cancelado. Minha esposa levou nossa filha para tomar café da manhã e comprou uma roupa nova para as fotos de formatura. Eu não fui convidado. Foi então que descobri a verdadeira surpresa. Minha esposa já havia reposto silenciosamente o dinheiro do show pelas minhas costas. Ela usou as próprias economias e comprou 2 ingressos assim que o show do BTS foi anunciado na nossa cidade. Um para nossa filha e outro para a prima dela, que virá de avião para ir ao show com ela. Ela não tinha me contado porque sabia que eu transformaria isso em uma briga. Foram essas as palavras dela. Não vou mentir. Sinto-me completamente isolado dentro da minha própria casa. Minha filha não fala comigo. Meu filho mal responde, a não ser com respostas de uma palavra. Minha esposa anda ao meu redor como se eu fosse uma parede. Ela diz: precisamos conversar em algum momento. Mas o tom dela deixa claro que não será uma conversa. Será uma destruição completa de mim. E eu sei o que o Reddit vai dizer. Talvez eu mesmo tenha causado tudo isso. Mas o que ninguém parece entender é que sempre tentei tomar decisões com base na lógica, na estrutura e no benefício a longo prazo. Minha filha foi preparada para buscar a excelência, não de uma maneira cruel, mas porque ela sempre teve um potencial muito acima da média. Ela deveria ser capaz de entrar em uma universidade de elite, fazer algo grandioso da própria vida e, sim, deixar a família orgulhosa. Se agisse com mais maturidade, já estaria no meio do caminho para alcançar a grandeza. Mas, em vez disso, estou vendo minha filha fazer birra por causa de K-pop e ser recompensada por isso. Enquanto isso, meu filho precisa de mais cuidado. Ele não é tão perspicaz nem tão motivado. E, sim, dou mais liberdade a ele porque preciso fazer isso. Não é favoritismo, é administração. Mas, de alguma forma, sou o babaca por estabelecer esse limite. Não sei como as coisas vão ficar daqui para frente.
Minha esposa claramente está formando a própria aliança dentro de casa, e eu simplesmente estou por aqui. Toda conversa é tensa. Todo olhar é frio. E, pior de tudo, ninguém mais quer ouvir o meu lado. Todos decidiram quem eu sou. Até os funcionários da escola parecem estar envolvidos nisso agora. Então, para aqueles que queriam uma atualização, aí está. Todo mundo me odeia. Minha esposa está furiosa. Minha filha continua revoltada. Meu filho está retraído. E eu sou o cara que tentou manter sua posição e acabou sendo atropelado mesmo assim. Comentários do Reddit. Comentário 1. Op, você conseguiu transformar a própria atualização em uma demonstração ainda mais clara do problema que todo mundo apontou na primeira postagem. Você não foi à convenção de anime para passar tempo com seu filho. Você foi para supervisionar uma atividade que só permitiu porque decidiu que ele precisava dela. E assim que entrou no ambiente dele, você começou a fazer comentários depreciativos sobre as pessoas e sobre aquilo que ele gostava. Depois ficou surpreso quando ele disse que você o envergonhou. Percebe o padrão? Sua filha gosta de BTS, então é obsessão, idolatria, infantil e algo que ela deveria superar. Seu filho gosta de anime, então você decide que é uma ferramenta para melhorar a saúde mental dele. Você não consegue simplesmente deixar seus filhos gostarem das coisas de que gostam. Você precisa decidir se o interesse deles é digno da sua aprovação. E a parte do professor é ainda mais absurda. Sua filha não contou um segredo médico da família. Ela aparentemente falou com um adulto de confiança sobre algo que está afetando profundamente a vida dela. E sua reação foi colocá-la de castigo porque você ficou preocupado com a sua reputação. Você não está preocupado com privacidade. Está preocupado com o controle da narrativa. A frase do professor sobre ela ter superado todo o barulho ao redor, claramente não foi uma acusação pública contra você. Você é que ouviu aquilo e imediatamente pensou, ela contou para alguém. E então você puniu a garota por falar sobre o que estava acontecendo. Sua esposa está certa. Se você não queria que outras pessoas soubessem que você tratou sua filha dessa maneira, talvez não devesse ter tratado sua filha dessa maneira. E finalmente temos a informação que estava faltando desde o começo. Sua esposa precisou repor o dinheiro escondida de você porque sabia que, se lhe contasse, você transformaria até a compra dos ingressos em outra batalha sobre a autoridade. Você não está sendo atropelado por uma conspiração familiar. Sua família está tentando encontrar algum espaço onde consiga respirar sem precisar pedir sua autorização para cada sentimento, interesse ou decisão. E você ainda termina dizendo que manteve sua posição. Essa é exatamente a questão. Você está mais interessado em manter sua posição do que em manter seus filhos próximos. Comentário 2. Sinceramente, no começo eu estava pronto para ficar do seu lado. Entendo a ideia de criar os filhos de acordo com as necessidades de cada um. Meus 2 filhos também são muito diferentes. E, sim, às vezes um precisa mais de você do que o outro. Isso é a vida real. Mas sua postagem não é sobre uma única decisão. São anos desconsiderando a personalidade e as paixões da sua filha. Você diz que não apoia K-pop. Tudo bem, você não precisa ser fã, mas zombar dos interesses dela e dizer que ela seria mais brilhante se agisse com mais maturidade não é orientação. É controle disfarçado de criação. Você não trata sua filha como uma pessoa. Trata-a como um currículo. Enquanto isso, seu filho pode ser criança. Mesmo quando ele fica constrangido com você, ainda recebe mais compreensão do que ela jamais recebeu. A parte triste é que você claramente acha que está fazendo a coisa certa. Mas não está. Você cria seus filhos como se estivesse jogando xadrez, e não como se estivesse construindo uma família. E todos os outros finalmente pararam de jogar o seu jogo. Comentário 3. Como filha mais velha de um pai que parece exatamente com você, deixe-me traduzir o que seus filhos estão ouvindo. Para sua filha, seu valor depende dos resultados. Emoção é fraqueza. Sua felicidade é infantil, a menos que eu aprove. Para seu filho, você o considera frágil e incompetente. Então, vou definir os limites dele e ficar em cima enquanto critico aquilo de que ele gosta. Você não foi à convenção de anime para criar um vínculo com ele. Foi para controlar o resultado e validar o próprio sacrifício. Em vez de assistir ao seu filho se divertir, você ficou fazendo comentários o tempo todo, como se estivesse julgando um concurso de talentos. E é absurdo como você ainda acha que sua filha querer se divertir a torna imatura. Sabe o que é realmente imaturo? Ficar tão inseguro com o professor da sua filha fazer uma referência vaga, barulho, que você pune sua filha por uma suposta humilhação. Ela não está fazendo você passar vergonha. Você já fez isso sozinho. Ela simplesmente não está mais escondendo isso por você. Comentário 4. Você conseguiu a proeza de alienar seus 2 filhos na mesma semana e ainda se faz de vítima incompreendida. Você não acompanhou seu filho à convenção de anime para criar laços ou apoiá-lo, você foi para julgar, encarar com desprezo e estragar o único espaço seguro que o garoto tinha, chamando o interesse dele de circo para pessoas da internet. Depois, quando sua filha desabafou com um professor sobre a pressão insuportável em casa, sua reação imediata não foi refletir sobre o sofrimento dela, mas castigá-la por prejudicar a reputação da família. Isso prova que nunca foi sobre segurança, dinheiro ou faculdade, sempre foi sobre o seu ego frágil e a sua necessidade doentia de controle. Você ficou enfurecido porque o professor percebeu quem você realmente é através do comentário sobre o barulho ao redor. Sua esposa comprar os ingressos do BTS com o próprio dinheiro e ignorar o seu castigo foi o voto de desconfiança definitivo.
O navio está afundando, Op, e você é o único que continua achando que é o capitão respeitado, enquanto todos à sua volta só tentam sobreviver à sua amargura. Atualização 2. Muita coisa aconteceu desde minha última atualização e gostaria de poder dizer que as coisas melhoraram. Não melhoraram. Mas estou postando novamente porque estou tentando entender como as coisas saíram tanto dos trilhos. E talvez alguém possa me dar uma resposta direta primeiro. Sim, minha filha foi aceita em uma universidade do T20. Foi uma aceitação antecipada. A universidade que ela mais queria. Essa parte me deixa orgulhoso, quer ela admita isso ou não. Sei que muita gente me criticou duramente pelo meu estilo de criação, mas vou dizer uma coisa. A estrutura, a cobrança e as expectativas elevadas funcionaram. Ela está onde queria estar. Então, mesmo que ela não queira me dar nenhum crédito, sei que o que fiz ajudou a chegar lá. Mas ela deixou uma coisa bem clara. Eu não era bem-vindo à formatura dela. Ela não apresentou aquilo como uma proibição. Apenas me disse que não queria que eu estivesse lá. Disse que queria aproveitar o dia e que ter que fingir que estávamos bem na frente de outras pessoas estragaria tudo. Minha esposa não tentou impedi-la. Na verdade, concordou silenciosamente. Eu não fui. Assisti a transmissão ao vivo sozinho na sala de estar enquanto elas estavam fora comemorando. Ela parecia feliz. Todos pareciam. Mais ou menos na mesma época, tentei consertar as coisas. Não pedir desculpas, porque ainda não acredito que eu estivesse errado em princípio, mas pensei que um dia em família poderia ajudar a aliviar a tensão. Escolhi um fim de semana e sugeri um passeio simples. Almoço, um filme e uma caminhada no parque. Eles concordaram, mas eu conseguia perceber que era apenas para evitar outra discussão. Desde o começo, foi estranho. Minha filha mal tirava os olhos do celular. Meu filho não falava muito. Minha esposa era educada, mas distante. Tentei deixar o clima mais leve e fiz algumas piadas sobre como o restaurante servia comida hipster cara demais. Nada demais. Minha filha revirou os olhos. Eu disse para ela não ser desrespeitosa. Ela respondeu, ninguém está desrespeitando você. Nós simplesmente cansamos de fingir que achamos graça na sua amargura. Levantei-me da mesa e disse que, se era tão difícil ficar perto de mim, talvez eles pudessem aproveitar o almoço sem mim. Minha esposa me seguiu para fora e disse que conversaríamos mais tarde. Esse mais tarde nunca chegou. O que chegou foi uma nova conta bancária separada da minha. Ela me contou que havia começado a transferir dinheiro para essa conta depois da discussão sobre o show do BTS. Disse que não confiava na maneira como eu lidava com as prioridades da família. Perguntei se ela estava planejando ir embora. Ela respondeu, emocionalmente, eu já fui. Depois disso, passamos a dormir em quartos separados. 2 semanas depois, ela me disse que ela e as crianças iriam se mudar temporariamente. Disse que ficaria na casa da irmã enquanto decidiam o que fazer. Eu não acreditei. Achei que fosse apenas mais uma tentativa de aumentar a pressão. Mas, no fim de semana seguinte, eles fizeram as malas, colocaram tudo em caixas, levaram o cachorro, tudo. Ela não pediu o divórcio, mas também não disse quando voltariam. No começo, fiquei furioso e me senti traído. Eu era quem tentava manter essa família unida. Não abandonei ninguém. E, ainda assim, aqui estou eu, em uma casa vazia, jantando sozinho e vendo minha filha publicar fotos nas redes sociais sobre a preparação para a faculdade, com legendas como começando de novo com pessoas que me enxergam. Vejo as pessoas comentando na publicação. Professores, amigos e parentes, todos elogiando o quanto estão orgulhosos dela, o quanto ela é forte e como lidou bem com este ano apesar de todo o caos. Nunca mencionam a mim. Sou invisível na história do sucesso dela. Meu filho não responde às minhas mensagens há uma semana. Antes, pelo menos respondia ok ou certo. Agora, nada. Soube pela irmã da minha esposa que ele está mais relaxado na casa dela, que sorri mais e que ela até o levou a uma segunda convenção de anime no último fim de semana. Fico feliz que ele esteja melhor. Mas por que foi preciso me afastar para que isso acontecesse? E agora me pego pensando em algo que nunca imaginei que perguntaria. Será que sou realmente tão ruim assim? Sei que não sou uma pessoa calorosa. Não fui criado dessa maneira. Meu próprio pai acreditava em cobrar, preparar e disciplinar. Nós não ficávamos sentados conversando sobre sentimentos. Estabelecíamos metas. Cumpríamos. E seguíamos em frente. Foi isso que tentei fazer com meus filhos. Não era uma questão de amor versus controle. Era uma questão de prepará-los para um mundo que não se importa com o que você sente. Só com o que você faz. Mas eles foram embora mesmo assim. E a pior parte é que parecem estar bem sem mim. Ninguém ligou. Ninguém perguntou como eu estava. Minha esposa não mencionou voltar. Minha filha seguiu em frente como se eu tivesse morrido anos atrás. Meu filho agora tem uma maneira completamente diferente de demonstrar suas emoções. Eu já nem o reconheço. E o cachorro, embora isso nem importe, nem sequer vem até mim quando vou à casa dos meus sogros para deixar alguma coisa. Comentários do Reddit. Comentário 1.
Você está assistindo à formatura da sua própria filha por uma transmissão ao vivo, sozinho na sala de casa, e a sua grande conclusão é: minha criação rígida funcionou, ela entrou na T20. Que ilusão monumental! Sua filha não entrou em uma universidade de elite por causa da sua disciplina, ela conseguiu apesar de você. A maior motivação dela para manter as notas impecáveis nunca foi o seu orgulho, mas a necessidade desesperada de conseguir uma passagem só de ida para o mais longe possível do seu controle. Você se consola repetindo a bobagem de que o mundo não se importa com sentimentos, mas olhe ao redor da sua casa vazia. Sua esposa foi embora, sua filha te baniu dos momentos mais importantes da vida dela, seu filho recusa suas mensagens e até o cachorro te ignora. O mundo lá fora pode até ser frio, mas nada foi tão cruel para sua família quanto o ambiente que você criou sob o pretexto de prepará-los para a vida. Comentário 2. Essa atualização eliminou qualquer dúvida que eu ainda tinha sobre você. Sua filha foi aceita na universidade T20 que queria. Isso é uma conquista gigantesca. E qual é a primeira coisa que você faz? Em vez de dizer estou orgulhoso de você, você explica que ela só conseguiu porque você a pressionou. Você nem consegue deixar a conquista dela ser dela. Ela pediu explicitamente que você não fosse à formatura porque não queria passar o dia inteiro fingindo que vocês estavam bem. Isso não é uma birra. Isso é uma adolescente estabelecendo um limite depois de meses dizendo que está emocionalmente esgotada. E você ficou em casa assistindo a transmissão sozinho e aparentemente concluiu que estava sendo excluído injustamente. Depois você tentou um dia em família, mas não percebeu que o passeio não estava consertando nada porque você continuou fazendo exatamente o que fez antes. Fez piadas, sua filha não riu, você chamou a reação dela de desrespeito, ela finalmente disse em voz alta que estava cansada da sua amargura e você saiu da mesa. Você descreveu uma família inteira tentando conviver com você e interpretou cada tentativa de estabelecer um limite como uma afronta à sua autoridade. Então sua esposa abriu uma conta separada. Ela disse que emocionalmente já tinha ido embora. E você ficou chocado. Depois ela saiu com os 2 filhos e levou o cachorro. E você ainda escreve, e eu era quem tentava manter essa família unida. Não. Você estava tentando manter a estrutura que funcionava para você. Existe uma diferença enorme. Você chama sua filha de determinada quando ela produz resultados que você valoriza e de imatura quando ela quer alguma coisa que você não valoriza. Chama seu filho de menos perspicaz e menos motivado, mas também admite que dá mais liberdade a ele porque considera necessário. Você está atribuindo um valor diferente a cada filho e depois se surpreendendo porque eles perceberam. E agora você está sozinho naquela casa tentando entender por que eles parecem mais felizes sem você. Talvez você devesse prestar atenção justamente nessa parte. Comentário 3. Repare no padrão da sua tentativa de consertar as coisas. Você força um passeio em família, passa o almoço inteiro reclamando condescendentemente da comida hipster, dá bronca na sua filha por não engolir suas piadas amargas e depois dá um espetáculo levantando da mesa e indo embora. Você encenou ao vivo exatamente o motivo pelo qual ninguém suporta a sua presença. E depois tem a audácia de se perguntar por que seu filho está sorrindo em fotos pela primeira vez em anos longe de você. Ele nunca foi frágil ou incapaz, ele só estava sufocando sob o seu julgamento constante. Você reclama de ser invisível na história de sucesso da sua filha, mas você não é invisível, Op. Você é o vilão da história, aquele que ela precisou superar para conseguir vencer. Comentário 4. A frase mais reveladora dessa atualização é esta: a estrutura, a cobrança e as expectativas elevadas funcionaram. Não, Op. A sua filha foi aceita na universidade T20 que queria. Ela conseguiu. Isso prova que ela é inteligente, disciplinada, determinada e capaz. Não prova que o seu método parental funcionou. Na verdade, a própria atualização mostra o contrário. Ela conseguiu exatamente o objetivo que você dizia querer para ela e, no processo, chegou ao ponto de não querer você na própria formatura. Esse deveria ser o momento em que você para e pergunta: se meu método produziu o resultado acadêmico que eu queria, mas destruiu a relação que eu tinha com minha filha, será que eu realmente consegui o que queria? Mas você não faz isso. Você transforma a aceitação dela em evidência de que estava certo. E depois reclama porque ela não lhe dá crédito. Ela não precisa lhe dar crédito. Você não fez uma contribuição financeira para a candidatura dela e agora está esperando dividendos emocionais. Você é o pai dela. E a parte sobre sua esposa é ainda mais difícil de ignorar. Ela começou a guardar dinheiro separadamente porque não confia em como você toma decisões relacionadas à família. Depois disse que emocionalmente já tinha ido embora. Depois saiu com os filhos. Isso não aconteceu por causa de um almoço ruim. O almoço foi apenas o momento em que ficou impossível continuar fingindo. Sua filha não foi embora porque gosta de K-pop. Sua esposa não foi embora porque você comprou 2 ingressos de anime para seu filho. Seu filho não parou de responder porque você fez uma piada ruim. Essas coisas foram os sintomas. O problema é que você passou anos tratando seus filhos como projetos diferentes. Sua filha era o projeto acadêmico de alto desempenho. Seu filho era o projeto de recuperação emocional. Nenhum dos dois parece ter sido simplesmente seu filho. E agora você está descobrindo que pessoas não são projetos que você administra até atingirem a meta. Elas podem simplesmente decidir não querer mais participar do projeto.